Sejam bem-vindos ao webinar sobre IoT no Brasil. Será debatido o cenário atual e perspectivas futuras neste painel. Falaremos sobre a consolidação do mercado de internet das coisas, que ganha um novo contexto com o advento do 5G e com o amadurecimento desse mercado. Neste webinar, temos a participação de Daniel Lapeyre, diretor de novos negócios da America Tower, Eliana Emediato, coordenadora geral de transformação digital da MCTI, Milene Pereira, gerente sênior de relações governamentais da Qualcomm, Paulo Humberto Gouveia, head de soluções corporativas da TIM, Ricardo Rivera, chefe do departamento das indústrias interativas em tecnologia e conectividade do BNDES. A todos os palestrantes, os meus agradecimentos pela participação. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para a fala inicial da senhora Milene Pereira, gerente de relações governamentais da Qualcomm. Milene, a palavra está com você. Muito obrigada, Charles. Obrigada por mais uma oportunidade de participar no painel Telebrasil, no assunto que é tão caro à Qualcomm. Eu vou compartilhar, então, o meu material. Você, por gentileza, avisa se estiver tudo certo. Acho que vocês já conseguem ver, né? Bom, então vamos lá. A Qualcomm é uma desenvolvedora de tecnologias móveis, né? Então, nós desenvolvemos em todas as verticais, né, diversas tecnologias no setor de telecomunicações. E é muito comum a Qualcomm não ser conhecida do grande público, né? Aqui a gente está num fórum onde a gente conhece empresas como a Qualcomm, mas, de forma geral, como nós trabalhamos, os nossos clientes não são o consumidor final, então, às vezes, não é tão claro quem que são os desenvolvedores, né? Então, o nosso modelo de negócio, nós desenvolvemos as tecnologias, investimos no desenvolvimento, então, até o momento, nós já foram investidos mais de 70 bilhões de dólares, nessas tecnologias, e já temos mais de 140 mil patentes, né, aplicadas ou garantidas. E a nossa visão para o mundo é um mundo completamente conectado, não só as pessoas, como as coisas, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, então, a todo momento, em todo lugar. Essa é a nossa visão de mundo conectado no futuro. É importante ver que num ecossistema desses, nós temos uma diversidade muito grande de casos de uso, e então nós temos muitas tecnologias, né? E essas tecnologias, elas não estão todas no mesmo timing, né? De comercialização, de desenvolvimento, de padronização. E uma forma interessante de acompanhar como que está o timing de cada tecnologia, então, o que nós temos destravado, que os casos de uso já podem ser desenvolvidos, é através dos releases do 3GPP. Então, se nós começarmos aqui por tecnologias que vieram do LTE, né, como CAT-M1, a MTC, Narrowband IoT, que começaram o seu desenvolvimento lá no release 13 e vieram aprimorando 14, 15, né? Nós vemos que a cada release mais funcionalidades são destravadas e mais casos de uso são possíveis. E mais recentemente, nós temos os releases que destravam as funcionalidades do 5G. Então, a partir do release 15, nós começamos a trabalhar com o release, né, que engloba o que o 5G viabiliza, sendo que no release 16, que foi publicado por último, né, que foi fechado por último, há um refinamento do
da parte mais crítica, então, de Industrial IoT, automotivo, muito foi trabalhado no Release 16, e o Release 17, ele traz um ponto do IoT que é interessante, que ele sai um pouco dessa questão ele não sai, ele continua na parte do que é crítico no desenvolvimento, no aprofundamento de casos de uso mais críticos, que dependem de latência, né, de throughput altos, e latência baixa e throughput alto, mas nós temos agora um IoT para englobar funcionalidades de dispositivos menos complexos. Então, são dispositivos que eles têm funcionalidades mais refinadas do que um sensor Narrowband IoT, por exemplo, mas eles são menos complexos do que o utilizado no Industrial IoT ou no Automotive. Tá? Então, para ver isso um pouco melhor, então, a gente tem o que é destravado pelo 5G, viabilizado pelo 5G. Então, com a tecnologia, com o que o 5G permite, a gente pode desenvolver dispositivos com menor complexidade, que reduzem o seu consumo de energia, tem uma maior eficiência de rede e uma otimização da cobertura. Então, nessa variedade de dispositivos, a gente vê aqui nessa sequência uma capacidade computacional. Então, quando a gente fala dos sensores que são utilizados, né, no Narrowband IoT e CAT-M1, eles são menos complexos em termos de processamento no dispositivo, e aí a gente tem o New Radio Light, que é o conceito que embarca essa maior complexidade que está sendo trabalhada, discutida no Release 17, e aqui na parte do Ultra Reliable Low Latency Connectivity, a gente tem os dispositivos com maior capacidade computacional. Tá? Os high-end, celulares high-end, o Industrial IoT, com os ACPCs, né, os computadores que estão sempre conectados, wearables, entre outros. Tá? E todo essa gama de dispositivos é o que vai levar para essa IoT massivo que a gente está construindo. Então, tendo essa visão de tempo, de time, que é diferente para cada funcionalidade, para cada tecnologia, então, conforme isso vai avançando, vai permitindo que isso alcance a comercialização. Então, por exemplo, funcionalidades de redes privadas de baixíssima latência, de altíssima confiabilidade, foram trabalhados no Release 16. Então, com o fechamento, a gente cada vez mais vê anúncios relacionados a redes privadas. O mesmo acontece com a indústria automotiva. Então, conforme vão avançando, a gente vai avançando as funcionalidades discutidas, né, fundamentadas nos releases do 3GPP, mas a gente vai vendo o desenvolvimento e implementação dessas tecnologias. Então, aqui tem até um anúncio de uma implementação do CV2X nos Estados Unidos, na Virgínia, pelo Departamento de Trânsito, que um dos parceiros é a American Tower, né, que está aqui com a gente também, na figura do Daniel. E, além desses casos críticos, a gente tem as outras tecnologias que continuam se desenvolvendo e destravando outras funcionalidades. Então, o rastreamento é uma funcionalidade que ela não é nova. Pelo contrário, já tem há bastante tempo temos tecnologia para rastreamento. Mas, conforme a tecnologia evolui, nós temos condições de atender diferentes setores que são mais sensíveis. Então, aqui nesses exemplos que estão nessa página, nesse slide, nós temos, inclusive, indústria farmacêutica, que o produto que é a ser rastreado, ele não só é relevante saber onde ele está, mas em que condições ele está. Então, se nós temos uma etiqueta inteligente que pode ser recarregável ou não, sendo que a não recarregável dura meses, né, chegando a 8 meses, você tem condições de
acompanhar a temperatura, as condições, você tem alertas, dependendo se algo acontecer com aquela carga, você fica sabendo em pouco tempo, então, você avançando na disponibilidade dessas tecnologias, na cobertura, nas definições, você vai aprimorando os casos de uso possíveis, tá? Além da disponibilidade da tecnologia, tem a questão também dos incentivos, né? E uma iniciativa que eu gostaria de comentar hoje é o lançamento do fundo, que foi lançado em parceria entre a BNDES e a Qualcomm, focado em startups que desenvolvem serviços e produtos de IoT e conectividade. Então, nós entendemos que essa iniciativa é muito importante para fomentar, né, a diversidade de soluções e a adoção dessas soluções para a gente aqui no Brasil. Então, onde que eu queria chegar com tudo isso que nós falamos, né? Então, o IoT, ele é diversificado, nós temos uma variedade de soluções, casos de uso possíveis, alguns até podem não estar em desenvolvimento, não imaginados, mas são necessários alguns componentes para que essa mágica dê certo, né? Que as coisas se desenvolvam, se desenrolem. Então, além da tecnologia disponível, padronizada, né, publicada, tem os produtos dessa tecnologia, mas também tem pontos importantes, como a disponibilidade do espectro, a demanda, capacitação de recursos para trabalhar com essas soluções inovadoras, incentivos para desenvolvimento e adoção dessas soluções, né? Processos de certificação que têm que ser adaptados e conforme a gente aumenta o volume, isso é muito importante, a Anatel tem tido um olhar bom em cima disso, e um ponto bem relevante aqui para o nosso país é a questão da tributação, que também impacta fortemente no desenvolvimento do IoT. Então, se governo, setor privado, né, nós continuamos trabalhando dessa forma conjunta com atenção a esses pontos. Então, entendemos que o IoT, que já evoluiu bastante, ainda tem bastante para evoluir no Brasil e tem condições de começar a destravar casos de uso que ainda não temos começado a fazer. É isso inicialmente, e aí a gente começa as discussões. Obrigada. Muito obrigado, Milene. Tem bastante material aqui para a gente poder trazer nas nossas discussões. Muito obrigado pelo panorama geral que nos foi dado aqui pela Qualcomm. Falaremos um pouquinho mais sobre esses temas à frente, na parte de discussões. Agora eu passo a palavra ao Daniel Lapierre. Por favor, Daniel, a palavra está com você. Fique à vontade na sua apresentação. Charles, boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui participando do painel Telebrasil, falando de internet das coisas, aí um tema que a gente esteve tão envolvido nos últimos tempos, né? Então, vou falar um pouco aqui da American Tower. Eu acho que a apresentação da Milene foi bastante aderente aqui, a gente vai ver que a gente concorda em vários pontos e acho que é um bom ponto de partida. Então, eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Acho que já deve ter subido. Bom, então, vou falar um pouco para vocês aqui da American Tower e um pouco do que a gente tem visto, né, na prática, de forma geral, no mercado. A American Tower é uma empresa de compartilhamento de infraestrutura, uma empresa americana, que está hoje presente em 24 países, aí 6 continentes. Hoje a gente administra aí 214 mil sites pelo mundo. Basicamente, o nosso
business é compartilhamento de infraestrutura, de uma forma geral, para telecomunicações. No Brasil, temos aí uma base de 23 mil sites, e estamos presentes no país desde o início aí do século, né? Fazem 21 anos, desde os anos 2000, estamos aqui no Brasil. E predominantemente com compartilhamento de torres, né, e topos de prédio, sites de telecomunicações, e também cobertura indoor, né, para ambientes premium, edifícios, shoppings, e mais recentemente algumas novas linhas, né, pensando na evolução, inclusive, demandada pelo 5G, cobertura a nível de rua, e na carona aí dos novos modelos, né, os modelos de rede neutra, tanto para a fibra ótica quanto para a internet das coisas, que vai ser o tema que a gente vai tratar aqui mais hoje, né. E pensando, né, falando sempre do 5G aqui no âmbito do painel, onde a gente acredita que um fortíssimo fator habilitador do 5G é o compartilhamento de infraestrutura pela eficiência e racionalização dos investimentos. Aí, no âmbito da rede neutra, né, em 2018, a gente lançou uma rede neutra de internet das coisas, e a gente tem tido a oportunidade de experimentar o mercado de forma bastante prática desde então. E aí, com base nisso, a gente vai dividir aqui algumas visões... Parece que o seu áudio está falhando. Perdão, estão me ouvindo agora? Tá. Então, a gente tem visto algumas coisas na prática e a gente gostaria de dividir algumas visões para depois a gente debater em mais detalhes durante o painel. Então, o primeiro tema aqui, eu acho que é bastante até linear com o que a Milene colocou, né? A gente, desde o início, viu que não existe um tipo de tecnologia que viabiliza todos os casos de uso de internet das coisas, né? Então, a gente percebe uma complementariedade bastante grande entre tecnologias. Você tem hoje tecnologias móveis, Wi-Fi, Bluetooth, tecnologias de low power, né, de baixo consumo e longo alcance, como LoRa. E para cada tipo de caso de uso, né, você tem aí tecnologias que as habilitam, né, considerando o custo da tecnologia, o alcance dela, né, a capacidade de transmissão de dados, a latência, a flexibilidade, né, a possibilidade de fazer redes estendidas, redes privadas, comunicação entre dispositivos, né, em modelos ponto a ponto, e o consumo de bateria, né, algumas vezes você precisa de uma banda e uma latência excelente, talvez você vai consumir mais bateria, às vezes você precisa de um dispositivo que dure 10 anos no campo, você vai abrir mão de alguns outros requisitos. Então, a gente vê a complementariedade de tecnologia como um fator bastante relevante de potencialização de IoT. Trazendo um caso prático aqui, né, a Brina até comentou, né, da parte de rastreamento de ativos, né, gestão de frotas. A gente concorda plenamente, assim, hoje você já vê, que é um exemplo, né, a Trax Control, uma empresa até brasileira, hoje, num caminhão, a quantidade de tecnologia embarcada que tem, tanto para monitoração das diversas funções vitais aí do caminhão, por assim dizer, mas também detecção de eventos de furto, auxílio na recuperação dos ativos, e utilizando todos os tipos de tecnologia. Então, um caminhão desse usa LoRa, usa tecnologia móvel, usa satélite, usa ponto a ponto, e tudo que tiver disponível vai ser aplicado, dado a relevância do setor. Então, a gente só vê que isso tende a crescer e é uma amostra aí de como existe essa complementariedade, como ela potencializa a IoT. Segunda coisa, né, a gente tem uma visão muito forte, né, que solução de IoT interessante é uma solução de IoT que enderece um problema real, uma questão real. Então, a gente muitas vezes vê casos de uso que são muito interessantes, que a gente gostaria de ver mais em escala, mas a gente entende que o real valor estão nas dores reais, né, do mercado. Então, dando um exemplo aqui, né, em cidades inteligentes, a gente pode falar de uma série de necessidades, e interações com o mercado a gente percebe as mais diversas características. Dando um exemplo aqui do Rio, a gente teve algumas interações com eles, e às vezes você pensa, iluminação pública, telegestão de qualquer natureza, e lá o desafio era principalmente a monitoração de inundações em pontos específicos da cidade. Houve um endereçamento por parte deles do ecossistema, e hoje a solução está lá rodando, resolvendo uma questão real para a cidade. Então, a gente entende que oportunidades reais vêm de desafios de dores reais.
Terceira coisa muito forte, né, que a gente sempre viu, eu acho que está também representado aí na fala da Milena, que o IoT é um jogo coletivo e o valor está na soma das partes, né? Então, até pela cadeia de valor do IoT ser bastante longa, né? A soma aí das partes, a combinação das partes é bastante relevante. Então, a gente pensa em dispositivo, aplicação, rede, mas tem muito mais, né? Tem o governo ajudando das mais diversas formas, a academia formando mão de obra e fomentando o mercado, os integradores, o papel das operadoras, que é absolutamente central aí como protagonista desse movimento, e tantos outros. Então, a gente vê isso de maneira bastante prática. Para citar um exemplo, né? Tem um caso que a gente tem aí com a PUC do Rio, né? A academia, até dentro aí dos projetos do BNDES, onde tem um desafio aí de endereçar questões de agricultura de precisão, né, e gestão de ativos em fazendas, no caso aqui, uma fazenda no Mato Grosso, e aí você tem vários desafios, né, você tem o desafio de levar cobertura, para levar cobertura você pode prover uma rede estendida no local, mas você precisa de soluções aí, de repente, de alimentação solar, como é o caso que a gente acabou usando aqui nessa fazenda, de backhaul, pode ser a transmissão por satélite, por qualquer outra coisa, os sensores, né, seja de microestação climática, seja sensor de monitoramento do solo, as aplicações que rodam em cima desses dados, os insights. Então, a gente entende que a soma das partes no IoT é muito relevante para a geração de valor final para a cadeia toda. E, finalmente, né, eu acho que, para concluir aqui, a gente seguir para os demais e depois para o nosso debate, eu acho que ninguém questiona que a escala é o nome do jogo, né? Então, acho que todo mundo que está no negócio do IoT está buscando as escalas. A gente tem aí uma provocação sempre com o ecossistema, né? Em que ponto você está aí, né? Você está pronto para começar? Você está pronto para provas de conceito? Você está pronto para vender ou você está pronto para escalar? E é assim que a gente gosta de trabalhar com os nossos parceiros. Se você sabe o que você vai fazer, se você já sabe o que você vai endereçar, você já está pronto para começar. Você vai achar seus parceiros, vai desenvolver sua solução, você está pronto para pilotar, você vai fazer testes. Você vai homologar sua solução, errar, acertar, você vai definir seu modelo de negócio, device as a service, assinatura, one time, não importa, mas no final você tem que estar pronto para escalar. Isso passa por cadeia de logística, suprimentos, fomento, parceiros corretos, e é aqui que a gente quer que o mercado inteiro esteja para todas as tecnologias, e é assim que a gente vai ver o negócio crescendo para todo mundo. Então, com isso eu concluo minha fala e passo para o próximo painelista para que a gente possa seguir com o nosso evento. Daniel, muito obrigado pela apresentação. Eu vejo muita sinergia do que você colocou com casos de uso na prática com o que foi apresentado anteriormente pela Qualcomm. Com certeza a gente vai abordar alguns aspectos mais específicos na parte de debates. De novo, agradeço pela apresentação e já em seguida passo a fala para o Paulo Gouveia pela TIM. Paulo, a palavra está com você, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, Charles, pessoal do painel Telebrasil, queria agradecer em nome da TIM a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão interessante, e IoT. Depois a gente vai falar de indústria 4.0, quarta revolução industrial, mas começar até contar um pouquinho dessa história, né, da TIM presente no Brasil há 20 anos. Quando a gente fala de IoT, a gente fala de aceleração ou não, a gente olha que o mercado hoje já tem mais de 30 milhões de SIM cards M2M, na sua maioria aplicados a soluções de IoT, baseados em rede 2, 3G, no mercado de utilities, no mercado de gerenciamento de ativos. Se era ou não a melhor solução, era a solução disponível até o momento, e que vai passar por uma transição muito grande. E um dos pontos que fazem esse marco de transição é a implantação do LTE-GPP, do padrão LTE-GPP, que a Milene já deu uma grande explicação no começo ali, e começa com a rede 4G, e agora, com o próximo do leilão 5, a gente pode começar a discutir as diversas utilizações e como isso acelera a IoT, a internet das coisas, a indústria 4.0 no país. Mas o que é importante é o seguinte: quando entra o padrão 4G, essas aplicações e o crescimento,
a gente fala aqui na TIM o seguinte: os desafios que a gente tem no Brasil não são desafios de país, são desafios de continente. É um país com 5.570 municípios. A TIM hoje ela está presente com 4G em mais de 4.300 cidades, com compromisso de atingir 100% desses 5.570 municípios até 2023. Dessas cidades hoje, 3.700 cidades já têm tecnologia NB-IoT disponível. NB-IoT, que é o Narrowband, que permite você ter aplicações de banda estreita, mas com baixo consumo de energia, para aplicações de sensores sem ter a necessidade de alimentação elétrica naquele ponto. E a gente vê o LTE como o grande habilitador dessas soluções e desses ecossistemas para a transformação digital da indústria, sim, mas também da inclusão social. Quando a gente olha, que a gente fala, estamos presentes em 100%, quase 100%, cobrindo 96% da população brasileira, e a gente olha para esse desafio continental que é o Brasil, no campo que tem 11 milhões de pessoas, basicamente 10% hoje tem conectividade, atendimento a isso. Então, não é só um desafio de transformação digital dos diversos segmentos da economia, de ganho de eficiência e produtividade. Você tem um papel de transformação de um lado, mas também de inclusão social de uma população que estava desconectada. Quando a gente olha para o 4G já vem cumprindo essa missão dentro daquilo que a tecnologia LTE 3GPP pode fazer. Com o 5G, ele traz novos pilares, que também já foi demonstrado que o uso massivo da IoT, milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, ultra banda larga para aplicações de realidade aumentada, realidade virtual, da forma que a gente quiser utilizar, e baixíssima latência para principalmente aplicações na indústria que tem aplicações de missão crítica, seja na indústria, seja no veículo autônomo e outras tecnologias que já começam a aparecer no mercado e que, de alguma forma, a gente está escalando. Hoje, a TIM ela tomou uma decisão há 3, 4 anos atrás de se tornar parte do ecossistema, porque antes, assim, a gente tinha uma visão de one-stop shop que a gente poderia fazer tudo, é impossível fazer tudo, o Daniel citou, a Milene citou isso. Para cada um dos ecossistemas, você tem diversos parceiros, a solução não está só na conectividade, mas a conectividade é um item básico da solução que a gente leva para esse ganho de eficiência e produtividade. Então, é muito importante esse se tornar parte de um ecossistema. Com isso, no final do ano passado, a gente lançou o primeiro Marketplace IoT, trazendo parceiros e soluções para diversas verticais do mercado, entre elas a indústria do agro, mineração, também para a área de logística e da indústria automotiva. Hoje, como casos reais, só para citar, a TIM ela assumiu a liderança da implantação de conectividade no campo. Hoje são mais de 6 milhões de hectares, a gente atende mais de 8 estados, 218 municípios, já beneficiou mais de 600 mil pessoas que não estavam conectadas dentro daquela população do campo, porque as redes que a gente está implantando são redes públicas. As aplicações privadas ainda não têm sentido, porque ainda nós não temos aplicações de missão crítica voltadas para o campo nesse tipo de projeto. Cobrimos mais de 24 mil quilômetros de rodovias, sendo na sua maioria rodovias vicinais. Nós não estamos falando das grandes rodovias federais, porque essas implantações estão na região do Mato Grosso, na região do Mato Piba, que é Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão. E acabamos fundando, junto com a indústria do setor do agronegócio, a Associação Conectar Agro, que é uma associação para fomento e desenvolvimento e uso da tecnologia no segmento do agronegócio. A gente vê que isso é muito importante nos diversos setores, também citado pela Qualcomm e pela ATC, a questão da participação de diversos atores muito importantes para o desenvolvimento do uso do IoT em todas as verticais do mercado. Mais um pouquinho de casos reais. O ano passado a gente anunciou a parceria com a Stellantis, a gente anunciou com a solução pronta. Hoje os carros conectados da Stellantis, seja da planta de Goiânia, seja da planta de Betim, eles já saem com o eSIM, com toda a parte de telemetria, com a parte da conectividade para a indústria, mas também com a habilitação do que a gente chama de entertainment, da conectividade do usuário final, com a disponibilização de Wi-Fi. Na área de mineração, projetos com a Anglo American, com a Land Mining, novos projetos, aí sim, já voltados
e com a visualização de projetos em missão crítica, com uso de LTE público e privado para aplicações de missão crítica. Na parte do agro, eu falei rapidamente, mas SLC, Citrosuco, no estado de São Paulo, Adeco Agro, Mato Grosso do Sul, na indústria de sucro alcooleira, a Margem no Mato Grosso, e Jales Machado. Então, hoje já se tornou uma realidade esse tipo de solução e a aplicação da conectividade no campo. Na parte de utilities, hoje, eu citei o 2 e o 3G nos M2M, mas soluções já aplicadas com o uso de NB-IoT para a área da automação da distribuição e da parte de smart metering. Na parte de cidades também, já com NB-IoT, já com aplicações e contratos fechados na área de smart light, na gestão da iluminação elétrica. A parte de parcerias, da mudança das tornozeleiras eletrônicas com a Spacecom, agora com uso também já de NB-IoT. A parte de gestão de ativos, segurança e educação. Quando a gente fala segurança, educação e saúde, aí a transformação é enorme quando a gente pensa das aplicações do 5G, educação. A própria pandemia fez com que a gente, né, que nós como país e o mundo fossem atirados na transformação digital. A gente teve que mudar o método de conectividade da nossa educação e até da questão da telemedicina, mas o 5G ele vai trazer grandes oportunidades aí com relação a esses dois setores. Eu comento assim, do ponto de vista de educação, nós temos hoje a grande experiência da conectividade, que a gente precisa trazer, talvez seja a gamificação da educação, porque os alunos são do século XXI já. A gente precisa atualizar a forma que a gente educa os nossos filhos. E, como mensagem final aqui da TIM, para esse começo de painel, nosso compromisso com o país é perene, né, dentro da visão de imaginando as possibilidades. O nosso papel é de liderar essa inovação na indústria para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Eu não chamo nem de internet das coisas, mas de internet de todas as coisas, né? É muito mais do que só de algumas. E é isso. Obrigado, Charles. Obrigado, Paulo. Muito interessante a sua colocação em relação a esse ecossistema e a quantidade de iniciativas que existem dentro desses processos. Isso mostra que as coisas estão andando, né, em relação à questão do IoT, e a gente agora tem um marco chegando aí em breve que deve dar uma impulsionada, uma catalisada, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso à frente. Te agradeço mais uma vez pelas suas colocações e passo a palavra agora para Eliana Emediato, desculpa. Emediato, do Ministério. Por favor, Eliana, a palavra está com você. Obrigada, Charles. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas aqui do painel, a todos que estão assistindo. E agradeço o convite, né? É uma satisfação estar aqui participando. O Ministério está sempre presente nesses painéis, todos os anos, né? Para mim é a primeira vez, mas eu vou falar um pouco aqui do trabalho que nós estamos fazendo no Ministério, na gestão das nossas câmaras de IoT. Esse trabalho ele teve uma evolução ao longo dos anos, desde que foi, imagino que o Rivera vá comentar um pouco, mas desde que começou a discussão do plano de IoT, ainda em 2016 ou 2017, esse trabalho teve uma evolução muito grande aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora a gente está trabalhando com todos os sistemas de transformação digital centralizados em uma única área, onde a gente está conduzindo 5 câmaras. Nós temos, que nós chamamos aqui de câmaras de IoT, 5 câmaras que são focadas naqueles ambientes que foram definidos inicialmente no plano de IoT, era cidade, saúde, indústria e agro. E também agora, no final do ano passado, que foi também criada uma Câmara do Turismo, que é um tema novo, que foi inserido nessa nossa discussão da transformação digital, onde nós fazemos aqui no Ministério a gestão dessas câmaras. A TIM participa, né? Vocês participam das câmaras, a BNDES participa também, Qualcomm participa, nós temos aqui vários representantes participando com a gente nas câmaras, onde nós trabalhamos na construção de um plano de ação
a gente define planos de ação para cada Câmara, fazemos uma gestão compartilhada entre o setor público, o setor privado e a academia, e vamos trabalhando na construção e na execução dessa política. Hoje nós temos como nosso pano de fundo a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que foi feita em 2019, ela foi feita em 2018, foi lançada em 2019, o que nós temos, assim, dentro dessa estratégia que ainda é atual e que a gente está em plena fase de revisão, a gente deve lançar a nova estratégia de transformação digital no começo do ano, em fevereiro ou março, e ela veio começamos a trabalhar com essa estratégia com 100 ações, com a estratégia digital, com 100 ações estratégicas, onde todas essas nossas ações de construir as câmaras, de trabalhar nos ambientes definidos pelo plano de IoT, de tratar a transformação digital de uma forma mais ampla, como foi dito aqui também pelo Paulo, né? Não só na questão do IoT, mas no trato da pessoa, na capacitação, em criar programas de formação de pessoas, né? de fazer o letramento digital. Então, a gente tem trabalhado aqui no MCTI com nossos parceiros de uma forma mais ampla, não só na questão assim, só da tecnologia. A pandemia, né, Paulo, ela mudou muito a nossa maneira de encarar essa questão. Então, a gente começou essa discussão com um olhar, e agora a gente tem esse olhar que une a tecnologia e também essas questões mais de formação das pessoas. A Câmara da Indústria 4.0, ela foi a primeira Câmara que nós lançamos em 2019, foi um trabalho que a gente começou em parceria com o Ministério da Economia, que era ainda MDIC, e a gente, junto com a discussão ainda do plano de IoT, nós já tínhamos essa discussão de ter um ambiente de governança para a indústria 4.0 no Brasil. Essa Câmara, ela é hoje a mais ativa que nós temos a participação de cerca de 60 instituições representativas de vários setores governamentais, empresariais e também de especialistas da academia, onde nós vamos, a gente trabalha com a construção de tentar implantar a demanda que os setores nos trazem. Então, tanto na Câmara Agro, a gente trabalha dessa forma, como na Câmara de Cidades, que já foi feita também, a gente tem a Carta Brasileira de Cidades, que foi uma iniciativa que nós fizemos junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um roteiro do que uma cidade ela deve ter para seguir como uma cidade inteligente. A gente deve lançar agora o MCTI, já lançou o InovaCred 4.0, focado para o apoio de integradoras para trabalhar com empresas de menor porte. O ano passado, no Digitais, a gente deve lançar um edital focado para a inteligência artificial, que é também uma outra prioridade que nós temos aqui, que agregando ao trabalho das câmaras que nós temos aqui, a gente tem algumas ações que são bem importantes, que estão dando suporte ao trabalho da Câmara, que eu vou citar algumas. Então, foi lançada esse ano, em abril, a Estratégia Brasileira de Transformação de Inteligência Artificial. A gente está fazendo uma gestão dessa estratégia que ela é distribuída em 9 eixos, que pega a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de regulação, de ética, quer dizer, são vários itens que a estratégia de IA direciona. A gente está fazendo uma gestão dessa estratégia compartilhada também com essas instituições que representam o setor empresarial. Nós não estamos fazendo a gestão, e sim, a gente está fazendo um trabalho em parceria com essas instituições, que são as responsáveis pela gestão desses eixos e que vão nos ajudar a implementar as ações que estão previstas. A gente está discutindo agora também uma ação focada em segurança cibernética, que é importante que a gente tenha um trabalho de capacitação grande de pessoas, principalmente nessa ampliação dessa questão da transformação digital. A segurança cibernética ela é fundamental, e agora, recentemente, o Ministério lançou um programa chamado MCTI Futuro, que é também um programa de capacitação de pessoas, tanto que pretendemos
capacitar, proporcionar capacitação em TI, desde a pessoa que sai do segundo grau até a pessoa que está já na universidade. Nós estamos começando esse programa com recursos que são oriundos da lei de TIC, que é o PPI. A gente está fazendo um programa chamado Residência em TIC. Esse é um programa que a gente começou com a Softex, e a gente pretende ampliar esse programa para outros programas de PPI do Ministério, e ele já está com cerca de 180 milhões de recursos do PPI, da Softex, aplicados nesse programa de residência em TIC, que pega institutos que estão espalhados pelo Brasil inteiro. E somando a esse trabalho que a gente está fazendo aqui em todas as câmaras, né, que é um trabalho que a gente vai sensibilizando e mobilizando e articulando as instituições para a importância da transformação digital nesses ambientes, a gente tem também a gente está com uma ação muito forte de cooperação internacional, porque a transformação digital, a gente precisa estar sempre com o nosso radar muito ligado, tanto no que está acontecendo no país, quanto no que está acontecendo lá fora. Então, hoje, nós estamos participando aqui no Ministério, e também com a ajuda de vários especialistas que participam das câmaras, a gente tem cooperações internacionais ativas com países como o Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Eslovênia, África do Sul, então são Canadá, e também cooperações, são tantas as possibilidades de cooperação que a gente tem que definir prioridades, porque a nossa equipe aqui do Ministério ela não consegue participar de todas, então a gente ainda participa de fóruns multilaterais como o G20, como o OCDE, a gente traz temas da OCDE, a gente participa de temas de grupos da OCDE ligados à transformação digital, onde a gente, com essas participações, a gente vai sempre trazendo e atualizando traz a possibilidade de a gente atualizar as nossas políticas. Bem, Charles, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, sobre do que a gente está fazendo nas nossas câmaras, as câmaras de IoT, né, que nós chamávamos inicialmente, e que agora elas são mesmo câmaras de transformação digital, porque ela tem um trabalho muito mais ampliado, e eu permaneço aqui para outras questões, caso que você possa trazer. Muito obrigada. Obrigado, Eliana, pela fala, pelas considerações. Acredito que o Ministério tem papel fundamental e chave nesse processo, com a manutenção dessas câmaras, com a possibilidade de que todas as entidades pudessem participar desse processo ao longo do tempo e discutir essa questão em profundidade, associada a um planejamento estratégico muito bem desenvolvido e discutido ao longo do tempo. Eu acho que essa continuidade é super importante no contexto que a gente vive, em especial para as questões relativas à IoT, e é um trabalho de longa data empreendido aí pelo Ministério, na qual é super importante para tudo que a gente está discutindo aqui agora. Te agradeço mais uma vez pelas palavras e passo agora a fala para o Ricardo Rivera, do BNDES. Ricardo, a palavra está com você. Obrigado, Charles. Boa tarde a todos, colegas do painel e audiência. Parabéns, Samuel e Ferrari, pela organização do evento, cada ano melhor. Vou passar aqui muito rapidamente para dar um tempo aqui para a gente ir para o debate. Um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, vamos lá. Então, um pouquinho da perspectiva, né, o cenário atual, o que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, o que está um pouco no forno, aqui, quando a gente pensa no cenário de IoT também, né, a Eliana já fez acho que todas as falas aqui pegam um pouco aqui sempre do palestrante final, mas a Eliana já passou um pouco do tema. A IoT foi uma guia aí para a gente despertar para um tema que é muito mais amplo, envolve a transformação digital, envolve IA, envolve aplicações de tecnologias a partir do momento que a gente pega informação do mundo real, né, via sensores. Como é que a gente gera valor para a sociedade, seja em valor econômico, social e ambiental. Um pouco desse pilar, um pouco dos pilares, né, que a gente olha essa temática da transformação digital, são basicamente três. Onde é que o banco deve atuar, né, como banco de desenvolvimento? Né?
E são três pilares que se reforçam mutuamente, né? Uma questão é a modernização da infraestrutura, né? Seja ela terrestre ou wireless no país, né? Outra é a universalização do acesso, ter mais gente participando desse jogo, né? E o ecossistema de inovação, né? Essas três coisas se conversam, né? Então, à medida que eu vou avançando na modernização da rede 5G, eu trago via 4G a universalização do acesso em áreas desassistidas, né? E, ao mesmo tempo, quando eu tenho mais gente na rede, eu acelero o payback do 5G. Por outro lado, se eu tenho mais gente na rede também, eu ajudo a viabilizar novos modelos de negócio, né? Quanto maior o mercado, mais fácil a gente viabilizar novos modelos de negócio na rede. E, por outro lado, se eu inovo, eu consigo entregar conectividade, aí está em American Tower, TIM, de um custo mais baixo lá na ponta, e eu facilito a universalização de acesso. E não é o contrário aqui na relação do 5G com o ecossistema de inovação, né? O payback do 5G depende desse ecossistema de inovação, né? Não vai se pagar só com a voz e a internet, ele precisa que novos modelos gerem valor para que haja esse payback correto e a gente avance cada vez mais rápido na infraestrutura do 5G no país, né? E, por outro lado, né, a infra do 5G é fundamental, né, que o Paulo já falou um pouco, né? A gente tem outras tecnologias de IoT, mas o 5G é um alavancador, aí, um exponencial desses modelos de negócio, né, que vão além das redes não licenciadas. O que foi a agenda do banco nesse tempo, né? A Eliana comentou um pouco do estudo de IoT, né? Ele teve lá seu papel no passado. Primeiro ponto era despertar para o tema de IoT, acho que é um tema muito falado, pouco entendido lá no passado. E por ser muito falado, cada um apontava para um lado e a gente correndo o risco no âmbito do governo de ter cada um falando uma coisa e cada um fazendo uma ação. Então, acho que foi uma parceria super bem feita, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia com o banco, né, a contrataria da consultoria, que unificou as diferentes visões sobre o tema, né? O Daniel mostrou aí o ecossistema da IoT, né? Para florescer são muitos atores, né? E aí a gente tem que partir do problema também, voltando ao Daniel aqui, o problema real, né? Qual é o problema que a gente precisa resolver? Então, botar todo mundo na mesma mesa foi super importante. Bem como a definição dos focos prioritários, do plano de ação, né? As verticais e as horizontais que foram comentadas aí, viraram câmeras de IoT. Enfim, esse é um momento no tempo, está aí, e aí o grande barato dessa ação foi que ela está vindo até hoje, né? Passou 2, 3 governos, e a gente segue tendo uma governança tocando um tema tão importante do país, né? E aí, voltando ali para os pilares que eu apresentei no começo, o tema da IoT depende de uma cobertura de rede, depende da modernização dessa rede terrestre e wireless também. Então, o banco tem uma agenda de apoio ao provedor, telco, todos os atores, né, que prestam serviço dentro desse ecossistema. E a gente está falando de financiamento, o banco vem desenvolvendo muito fortes instrumentos de garantia, que são sempre uma questão, seja para a empresa de TI, seja para o provedor, né, como é que a gente viabiliza o acesso a crédito, além dos fundos setoriais, né? O banco é um dos atores aí rodando fundos setoriais como o Fundel e se coloca à disposição do governo, sempre buscando parceria para colocar o FUST também como um veículo para aumentar a infraestrutura no país de rede, né? Por outro lado, uma outra agenda que a gente trabalhou, vou apresentar um pouquinho mais, opções pilotos, né? Como o sistema é complexo, são vários atores que precisam cooperar em torno de uma entrega de uma solução de IoT. Existe, pelo lado do comprador, o hospital, o produtor rural, enfim. Esse cara está receoso com a implantação do sistema e a mudança do processo dele, né? Vai ter segurança, vai ter interoperabilidade, como é que eu supero as questões de formação de pessoal, enfim, tem uma série de questões que não são inerentes ao Brasil, mas ao mundo inteiro, do porquê testar IoT. E, por outro lado, do lado da oferta, né, quem está ofertando tecnologia, conectividade, etc., você precisa da articulação de setores que nem sempre é trivial. Então, esse foi o papel dos pilotos de IoT, ainda tem um chão ainda para percorrer, o banco participou com não reembolsado via ICT. Por outro lado, a gente sempre soube que a inovação vai vir muito das startups, então o banco vem fortalecendo fundos de participação e fundos de crédito também, com forma de aquecer esse ecossistema, né? E esse ecossistema ele não precisa só do seed capital, né? Ele precisa também de giro, ele gira para viabilizar a implantação da solução dele no cliente, né? Então, o BNDES Serviço 4.0 que a Eliana comentou, ele vem nesse sentido aqui. Esses aqui são os principais instrumentos que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos aqui e para frente no tema IoT, tá? Voltando aqui para o plano, mais do que ter as horizontais, né, que apontam a necessidade de trabalho de pessoal, de interoperabilidade, da questão fiscal, tributária, né,
do IoT, enfim, N questões que são pervasivas em qualquer setor. Talvez uma das grandes entregas aqui do plano de IoT foi estabelecer problemas reais que o Brasil precisava resolver. Esse problema não foi definido só pela oferta, não foi definido só pelas operadoras, nem pelos fabricantes, mas a gente envolveu em cada uma desses verticais um processo participativo, né? Hospitais, fundações, produtores, enfim. O lado da demanda, o lado da oferta, quais são os problemas que a IoT tem o potencial de desenvolver ao longo do tempo, né? Então, para a saúde, por exemplo, todos esses cards aqui que indicam as missões assim, de IoT específicos, objetivos específicos, permanecem válidos, né? A gente ainda tem um chão danado aqui para melhorar a efetividade do tratamento de doenças crônicas, por exemplo, para otimizar o uso de equipamento no campo, dentro da área rural, reduzir tempo de transporte nas cidades, enfim, tem uma série de problemas de Brasil que a IoT, IA e outras tecnologias ajudam a resolver. E isso talvez ajude a organizar um pouco o lado da oferta de incentivos de governo, né? Seja a FINEP, BNDES. Acho que todos acabaram preservando esses focos aqui ao longo do tempo para buscar soluções a partir desses temas, né? Sobre os pilotos, a gente a gente lançou os pilotos aí em 2019. Foram 26 milhões de pilotos, de projetos contratados, né? Foram 11 planos de IoT, alguns dos planos tinham mais do que um piloto envolvido, né? Isso aqui foi o resultado final do que a gente vem trabalhando lá no BAM. Alguns aqui foram citados, né? O Daniel comentou aí de um dos planos pilotos, né? A gente tem a previsão da primeira conclusão agora no final do ano, já para uma divulgação dos principais resultados, né? E aí os desafios já começam a aparecer, né? Que serão claros que viriam esses desafios, eles vão continuar e é um processo, né? Não vai ter uma bala de prata que vai resolver o tema de IoT, isso aqui já foi comentado. Existe uma dificuldade inerente de integração desses diferentes atores dentro dessa agenda. A própria efetivação da contrapartida na hora de botar o projeto para frente, bem com a pandemia também, acabou atrasando um pouco o andamento dos projetos, né? Mas eles são projetos muito, muito interessantes, né? Desde gestão de câncer infantil, controle de oxigênio, hospitalar, toda na área do campo, né? Toda a otimização do uso de insumos, controle de monitoramento biométrico, enfim, projetos de segurança pública, são todos projetos muito bacanas, interessantes de ver. A gente está ansioso aí para ver os resultados finais aqui desse projeto e divulgar para todos, né? E a gente está aí já dando um pouco de spoiler, a gente já está trabalhando em uma outra iniciativa, não necessariamente igual a essa, tá? Mas que envolve também recursos não reembolsáveis em cima desses eixos de transformação digital, né? A gente espera anunciar até o final do ano uma agenda de transformação digital dentro dessas frentes temáticas para acelerar ainda mais a experimentação e desenvolvimento de produtos e soluções para a IoT. O fundo de IoT já foi comentado, né, pela Milene, desculpa. Foram 240 milhões, diversos atores. O destaque aqui que surpreendeu muito positivamente a nossa expectativa, né? A gente esperava um fundo de 120 milhões, acabou fechando 240 milhões, mostrando que tem muita gente muito interessada em participar desse movimento de participar com capital de risco, né? A gente começou nos investimentos na Indicator, que foi a gestora selecionada, começou em maio de 2021. Espera que em torno de 30 empresas devam ser apoiadas aí, e aceleradas com o fundo, tá? E aí o banco desde já convida novos atores da indústria que queiram co-investir com o banco e outros fundos. A gente está aberto e à disposição para conversar, né? Por fim, a agenda de serviço 4.0 aqui, que é o FINAME, dizer assim, o FINAME de serviços tecnológicos, que incluem IoT, incluem toda a parte de manufatura 4.0, desde manufatura enxuta até propriamente a manufatura avançada, mas a parte de eficiência energética, enfim, é um cardápio de serviços credenciados no banco, em que você ajuda a viabilizar para esses fornecedores que não têm capital de giro essa venda desse serviço, dessa solução como as a service, implantando essa solução dentro dos clientes. A gente está nessa fase de credenciamento de fornecedores, e vem buscando ampliar esse cardápio de fornecedores e fazer testes pilotos aí com agentes financeiros. A gente vem, nesse momento, trabalhando junto com a CNI, com a BDE e alguns bancos repassadores aí para a gente fazer pilotos de como é que essa iniciativa venha a florescer. Okay? Então é isso, Charles. Fico aqui à disposição para a gente começar o debate.
Muito obrigado pela apresentação também, muito esclarecedor em relação às ações que o BNDES tem, em conjunto, em parceria com outras entidades. É super importante a gente ter essas ações de fomento, principalmente para esse tipo de aplicação, né? Então, vamos agora para começarmos aqui a sessão de debates e de questões livres, para a gente poder discutir um pouco mais as temáticas que já foram apresentadas. Eu queria fazer uma primeira pergunta, direcionando especialmente para a American Tower e para a Qualcomm, mas, lógico, os outros fiquem à vontade também em apresentarem suas considerações. Eu queria falar um pouquinho, a minha pergunta é muito no sentido do que já aconteceu, ou seja, em relação a todo o histórico que nós temos em relação a esse contexto de construção do IoT e o que virá em função dessas novas perspectivas associadas, em especial, ao 5G. A gente teve o edital recentemente aprovado para que as empresas apresentem as suas propostas. Como é que vocês veem esse contexto dentro do cenário de IoT? Eu queria que vocês trouxessem as visões de vocês para o que virá em relação a esse novo contexto. Fiquem à vontade. Milene, vamos começar pela Milene aqui. Vamos começar. Depois, Daniel, fique à vontade. Certo. Eu acho que nesse ponto, quando a gente fala, né, do que aconteceu, do que vai acontecer, igual eu procurei trazer na apresentação. Eu acho importante ter um ajuste de expectativa, né, do que é possível fazer, do que já está disponível, porque às vezes a gente pensa em IoT e aí as pessoas, por que as indústrias não estão com uma rede privada assim do jeito? Então, a gente não tinha 5G aqui no país ainda. Então, aí você, bom, soluções que o 5G vai destravar, nós não tínhamos condições de trabalhar, então é natural que nós não tenhamos essas tecnologias, essas soluções sendo vistas aqui no país. Agora, com o edital agendado, a gente vai poder ter essa expectativa e começar a ver em breve, né, trabalhos nesse sentido se multiplicando. Então, a gente tem que entender o que é possível para aí voltar o olhar para entender por que determinada tecnologia não aconteceu ou está acontecendo dentro de determinado limite. Também entra na questão da expectativa. Então, a gente tem o Narrowband IoT, por exemplo, as tecnologias, né, do LTE. Quando elas começaram a ser desenvolvidas, a gente ainda não tinha a cobertura. Então, agora, nós temos a cobertura, né, como o Paulo trouxe bem, que isso já continua evoluindo, e já evoluiu muito bem para hoje. Então, a gente vê todas essas iniciativas que ele listou, porque o Narrowband IoT é uma tecnologia que está aqui. Então, eu acho que nesse olhar de enxergar até onde nós alcançamos e o nosso caminho, é importante, em paralelo, avaliar o que está disponível para poder trabalhar exatamente no que falta, né? E quando a gente encontra uma possibilidade ou algo disponível, talvez tenha algum ator que precise de uma provocação. Nesse ponto, eu vou trazer o exemplo do automotive, né? O Brasil é um país que, em termos de espectro para a solução de conectividade automotiva no 5.9, ele já tem aqui 70 MHz aqui no Brasil. Mas e as iniciativas automotivas, né? Então, a gente não está vendo essas iniciativas circulando aqui. Então, é natural que tenha Ok, a gente tem os 70 MHz, o que trava o desenvolvimento de soluções, ou de pilotos, ou de trials? Então, eu acho que essa é um questionamento que faz sentido. Então, essa questão da expectativa, avaliar o que é possível, o que podemos trabalhar e verificar qual que é a dor, né, o que está atrapalhando, ou se precisa de uma demanda, de um incentivo. As cidades
com projetos relacionados ao tráfego na cidade, o que poderia dar um push, né? O que poderia fomentar essa questão de smart cities em cima de tráfego utilizando tecnologia automotiva. Então, são dois contrapontos, né? Algo que a gente poderia estar vendo acontecendo algo mais, ao mesmo tempo que tem que ter tecnologias que a gente vai começar a ver agora de forma natural. Aí a Milene, eu acho que o tema da expectativa é bastante pertinente, né? Todo novo ciclo, né, tecnológico sempre gera expectativas enormes, né? E eu acho que no IoT isso ainda foi amplificado. Acho que até pelo tema ser cool, de certa forma, né, ser legal, é natural que o mercado tenha uma expectativa bastante alta. Mas se você faz uma reflexão, né, como o Paulo mesmo estava citando, né, a IoT não começou agora, hoje já tem aí 30 milhões, né, de SIM cards, aí, como o Paulo citou, disponíveis no mercado, começaram várias outras tecnologias a aparecerem nos últimos anos, né? Eu acho que tem algumas fases, eu acho que, se você percebe, né, você teve os primeiros dispositivos conectados, muito focados em rastreamento e máquinas de cartão de crédito, né, os POS, os Point of Sales. Eu acho que é uma fase clara aí que drivou essa primeira escala forte, até que eu acho que o número que o Paulo se referiu. Aí, eu acho que teve uma fase bastante relevante, que eu acho que a gente tem que considerar, que eu acho que foram os últimos anos, onde teve um desenvolvimento muito forte do ecossistema. Falando aqui da nossa perspectiva, a gente lançou a Rede Neutra em 2018, a gente, desde o início, fez um mapeamento forte do ecossistema e a gente via assim, que para as verticais novas, o volume de soluções disponíveis ainda era bastante pequeno, tinha bastante soluções de fora do país tentando se encontrar aqui, mas tem algumas características no Brasil que são bastante próprias, né? Modelos de negócio, legislações, a própria parte da homologação. Então, a gente percebe que houve assim, uma maturação bastante grande. Hoje, a gente vê, né, o mercado, o volume de soluções que você tem disponível para as diversas verticais, aí basta, todo mundo aqui passou por inúmeros cases que já estão disponíveis, né? Então, uma percepção grande que fica é que hoje a tecnologia, seja qualquer uma das que foi discutida aqui, né, Narrowband, LoRa, redes privadas, assim, para muitos casos não é mais uma barreira, e o ecossistema também deixou de ser, de certa forma, um bloqueador aí das possibilidades com a IoT. Hoje você tem, para todas as tecnologias, eu acho que você tem um número bastante grande, a gente viu, como eu comentei, né, a gente viu esse mercado desenvolver bastante no IoT Labs, né, que é o nosso braço aí de fomento de ecossistema. Hoje a gente tem mais de 90 soluções em catálogo aí disponíveis na web, e a gente vê isso, esse desenvolvimento bastante importante por iniciativa do próprio ecossistema, por iniciativa da academia e também por programas do governo, como o próprio Plano Nacional de IoT, que está sendo liderado aí pelo MCTI e pelo BNDES. Eu acho que agora a gente entra numa fase um pouco diferente aí também com o 5G, que tem a ver, eu acho que com um aumento cada vez maior da percepção e maturidade do mercado, de uma forma geral, mas principalmente dos clientes finais, né, de quem consome as soluções, sobre as possibilidades, né, que as soluções de IoT oferecem e pelo ecossistema que já está disponível, né? E aí eu acho que casa com um ponto, eu acho que foi bem dito por todos aí, que é o casamento do IoT com a transformação digital, né? O IoT ele não é uma iniciativa à parte, o IoT por IoT ele é um componente tecnológico de um movimento maior, que é esse movimento da transformação digital, que tem a ver com geração de novas receitas, eficiência operacional e no limite até bem-estar e inclusão social, como alguns falaram, para a sociedade. Então, é um componente importante de uma estratégia maior de transformação digital. E eu acho que essa é a fase que a gente entra agora, o 5G entra, eu acho que turbinando isso de forma forte, mas é principalmente desse marco aí de novo momento de maturidade do mercado, consumindo soluções e se apropriando dessa plataforma de ecossistema disponível hoje para galgar aí a escala e a geração de valor que o mercado todo
persegue, né? Obrigado, Daniel. Paulo, você quer complementar ou trazer alguma consideração também nesse ponto? Acho que seria importante ouvir tua percepção. Bom, acho que o pessoal já falou bastante coisa. Tem uma frase que eu uso bastante, principalmente quando a gente fala do 5G, que 5G não é um projeto de operadora de simplesmente uma atualização tecnológica de 4 para 5. 5G é um projeto de país, a gente viu todas as características para ganho de eficiência da economia do país. Então, tudo que a gente está vendo agora, do leilão e tudo, ele envolve todos esses atores. E Daniel citou essa questão muito importante de as soluções estão vindo, a gente tem questões em diversos segmentos, que é muito importante a participação de todos os atores, ministério, governo, financiamento, revisão da questão tarifária, de modelos de negócio. Eu citei alguns cases aqui que a TIM, que já se tornou realidade dentro da TIM, mas uma das coisas que eu não citei é o seguinte: nós tivemos que mudar o nosso modelo de negócio. O modelo de negócio de uma operadora é densidade de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso não existe no agronegócio, isso não existe na mineração, isso não existe, por exemplo, quando você vai para a indústria de utilities, você tem uma regulamentação, e aí a gente vai entrar na questão de regulamentação, que prioriza o uso de CAPEX, de investimento. E a gente está vindo com soluções onde, se cada um trabalhar no seu core, e nada melhor do que a indústria de telecomunicações para trabalhar com a questão da conectividade, mas a gente tem que mudar, às vezes, de entrar na questão do modelo de regulamentação de cada um desses setores, para que a gente possa realmente ter uma maior eficiência em todas essas verticais de mercado. E citando ainda o papel importante, no caso das operadoras, quando a gente vai para pequena e média empresa. Eu citei aqui no agronegócio grandes empresas, pequenos agricultores do agro foram beneficiados com isso, mas a gente tem um compromisso, inclusive com o próprio Ministério da Economia, de levar a solução para o pequeno e médio, que é que é o grande, vamos dizer, motor da economia brasileira, não só no agro, mas em todas na área de serviços, na pequena indústria, no pequeno negócio, no pequeno comércio. Então, é muito importante essa integração de todos os atores para que a gente possa realmente fazer esse ganho de eficiência que o país tanto precisa. Obrigado, Paulo. Acho que a palavra-chave aqui é integração mesmo. Eu queria aproveitar e fazer uma outra questão, uma outra pergunta agora para a Eliana e para o Ribeiro e para o Ricardo, sobre medidas, né? A gente falou muito de ações que já foram empreendidas no contexto do IoT, mas ainda existem ações que precisam ser implementadas, tratadas, diretrizes ainda precisam ser colocadas ou postas para o cenário do IoT, o mercado do IoT, prevendo inclusive a chegada do 5G. Eu passo aí a pergunta para a Eliana, para o Ribeiro, para fazer algum tipo de consideração em relação a esse tema. Bem, Charles, eu entendo que sim, né? Sempre. Esse tema de IoT, transformação digital, das tecnologias habilitadoras, ele é um tema que está sempre precisando de tomar medidas, de ampliar mercado, de tomar medidas, de criar linhas de financiamento. Então, é um tema dinâmico, não tem... A mudança que a gente já teve do começo do trabalho do plano de IoT e do início do trabalho de indústria 4.0 pelas nossas equipes em 2017 e 2018, parece outro mundo. A gente estava definindo conceitos, agora a gente já tem um país onde todo mundo já sabe das tecnologias, já conhece, todo mundo trabalhando integrado, e medidas, sim, tem que ter tomada. Eu acho que, por exemplo, no nosso caso aqui, no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem tentado agora, com a retomada do FNDCT, do descontingenciamento dos recursos, a gente tem tentado direcionar mais recursos para esses editais para apoiar projetos dessas tecnologias de pesquisa voltados para esses temas de transformação digital. Então, eu acho que sempre tem muita coisa ainda a fazer,
e a gente nunca vai estar pronto nesse trabalho da transformação digital, né? Então, eu acho que sim. Queria ouvir um pouco do Rivera, o que ele acha dessas medidas, Rivera. É o mesmo pano de fundo, né? Assim, é uma jornada que a gente tem e permanentemente a gente tem que buscar renovar os esforços de fomento, né, de apoio, aqui falando com o Banco de Desenvolvimento e no que toca, né, o banco apoiou a estruturação do plano junto com o Ministério, aí depois a gente bota outro chapéu, que é como é que a gente ajuda financeiramente esses projetos a andarem, e a gente está atuando nessas frentes, né, que eu comentei na apresentação brevemente, né, tem que melhorar a infraestrutura no Brasil, tem que democratizar o acesso, então tem toda uma agenda de fomento e apoio a provedores e operadoras para expandirem suas redes. E tem toda uma agenda de ecossistema de inovação, que aí tem essas duas visões. Tem a visão de desenvolver a demanda, né, que é fazer a experimentação de situações e soluções de IoT, e tem a desenvolver o lado da oferta, que são todos os instrumentos de apoio a startup, empresas de base tecnológica e ofertantes de integradores, ofertantes de solução. Então, um pouco do que a gente está em construção são novas ações voltadas para esses eixos que eu tinha comentado, em todas as vertentes: garantia, não reembolsável e o uso de fundos setoriais e o crédito tradicional. Essas coisas se somam aqui para a gente ter um ecossistema cada vez mais vibrante. Eu acredito, complementando ainda aqui para o ano que vem, a partir do leilão do 5G, a gente vai conhecer novas demandas. A gente tem aqui no Ministério programas voltados para apoio a startups, a gente tem programa Centelha, que apoia a formação de ideias, né, de pessoas que estão lá na universidade ainda para poder criar suas empresas. Então, a chegada assim, do 5G ela vai trazer ainda novas demandas. Esses novos programas, essas novas empresas, esses programas que a gente tem tradicionais, né, que a gente tem, eles começam a se adequar aos novos temas que vão aparecendo, às novas tecnologias, e assim a gente vai direcionando esses programas de apoio a essas novas demandas que vão surgindo. É muito disso que a gente faz dentro desses nossos programas aqui no governo. Muito obrigado. Assim, a gente nosso tempo já está se exaurindo, foi muito rápido a nossa conversa, a gente passa muito rápido o tempo em relação a essa discussão, é um tema muito abordado, muito discutido em diversas outras frentes, mas eu queria fazer uma pergunta a todos sobre se você tivesse que dar uma única resposta sobre qual é o principal obstáculo ao desenvolvimento do IoT hoje, se há esse obstáculo, como a gente poderia transpô-lo? Eu queria lançar essa pergunta para vocês, aí fiquem à vontade. Vamos começar pelas meninas primeiro aqui no painel, fiquem à vontade para trazer suas palavras finais em relação a esse ponto. Bem, então eu vou dar minha opinião, que é o seguinte: para mim, falando com o olhar que nós temos aqui agora no Ministério, olhando a transformação digital, essa questão de uma forma mais ampla, eu acho que uma coisa que a gente precisa andar é a questão da capacitação de pessoas. Temos que, no meu entendimento, esse é um tema que é uma demanda que vem de todas as nossas câmaras, vem também dentro da estratégia de inteligência artificial, e é um tema que eu acho que a gente está devendo sempre, né, na questão da educação e da capacitação de pessoas no país. Olhando para a nossa área, né, IoT, tecnologias habilitadoras e transformação digital, para mim, esse é o meu ponto assim, de gargalo, que eu acho que a gente precisa colocar mais esforços. Bom, são vários obstáculos, né, que a gente vai vencendo e vai ampliando, mas escolhendo para superar e garantir que seja superado, eu diria a conectividade. Então, conectividade faz toda a diferença em todas as soluções que a gente discutiu. Então, o fato de saber
de ter uma previsibilidade de quanto o 5G vai abrir portas, vai acelerar as coisas. Então, quando Narrowband IoT e Cat-M começaram a ser desenvolvidos, a falta de cobertura era uma preocupação grande. Então, conforme isso foi sendo superado, né, por operadoras que trabalharam nisso, como a TIM bem expôs que ela fez, então as soluções vão ganhando a segurança, vão ampliando. Então, eu entendo que a conectividade ela sempre tem que ter a sua atenção. Então, quando a gente está trabalhando, queremos fomentar essa tecnologia ou esse caso de uso, tem conectividade? Tem que ter. Então, por isso que eu diria que é um obstáculo que a gente sempre tem que estar de olho, sempre tem que priorizar para poder trabalhar no caso de uso, na superação do obstáculo para soluções de IoT como um todo. Obrigado, Milene. Vamos passar aqui para o Daniel. Daniel. Eu vou entrar num tema bem prático, até que foi comentado aqui antes, que a gente pode resumir no tema da integração, né? Por que integração? Porque, dada a conectividade, que eu acho que o mercado sempre vai encontrar uma forma de endereçar, e todos os outros temas, você sempre vai ter um tema, até que eu acho que o Paulo comentou bem, né? Que é do lado das verticais de negócio, cada vertical tem necessidades e características muito específicas, né? Seja de regulação, seja de modelo, seja de incentivos, seja de gestão. Então, quando você pega a cadeia de medidores, as cidades inteligentes, a parte de rastreamento, a parte de agro, cada vertical dessa é um universo de subverticais, que com necessidades específicas, formas de trabalhar, formas de se relacionar com o mercado como um todo, e a mesma coisa se aplica um pouco para o lado da cadeia de valor de IoT. Você sempre vai ter dispositivos ligados numa rede, conectados numa plataforma, coletando dados e gerando algum insight em cima desse negócio, mas existe uma complexidade do lado de negócio, existe uma complexidade do lado de negócio e tecnológico. Então, o papel dos integradores é bastante relevante no sentido de abstração da complexidade dos dois mundos, onde a gente vê que a escala está vindo mais rápido e de forma mais sustentável, é justamente onde já existem players que estão preparados para endereçar as necessidades de negócio, entendendo as questões e potenciais de tecnologia disponíveis. Então, eu coloco assim como a integração no sentido mais amplo, incluindo a parte de educação do ecossistema como um todo e inclusive de fomento do lado da demanda final sobre as possibilidades que existem dentro do IoT e da transformação digital como o principal ponto aí de breakthrough que vai acontecer daqui para frente, potencializando as escalas. Daniel, passar aqui para o Paulo. Bom, Charles, eu não vou nem falar assim, citar o principal obstáculo, porque eu concordo com tudo que foi dito aqui. Conectividade é a base de tudo. A gente pode analisar pesquisas quando você fala, para implantar IoT, qual que é o ponto mais importante? Conectividade. A minha visão é a seguinte, as barreiras estão sendo quebradas. A evolução, ela é gradativa e ela vem acontecendo, ainda bem. Concordo com o que a Eliana disse do ponto de vista de capacitação e educação, né? A gente tem que adquirir novas capacitações para que a gente consiga levar soluções que não sejam, só conectividade não é solução. Por isso da importância do desenvolvimento de ecossistemas e políticas públicas. Nós vamos ter que aprender e adquirir conhecimentos que até então, em todos os setores, a gente não tinha. E isso entra na questão da integração do Daniel. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, a semente já foi lançada, porque as coisas estão acontecendo. Então, os obstáculos, eles estão aí, mas os exemplos que é possível nos diversos segmentos, de se criar ecossistema, de você ter soluções de conectividade, de criar capacitação, que os atores que estão envolvidos, que as políticas são alteradas, são adaptadas para que haja esse desenvolvimento, está tudo acontecendo. E vai ser acelerado, com certeza. Obrigado, Paulo. Vamos passar agora para o Ricardo. Ricardo. Bom, como
como última opinião aqui, eu fiquei oscilando aqui, né? Qual é o ponto? Aí você volta para a amarração final que o Paulo fez, né? Acho que são vários elementos aqui super importantes. Não tem bala de prata, né? Apesar da pergunta aqui sendo bem franco, são todos temas super importantes, mas que eu tenho a visão muito parecida com o Paulo, né? Quando você vai diante de uma curva exponencial, é isso, né? Você começa, ele vai andando durante um longo tempo, você vê só o perfil da curva, né? Quando é que ela vai começar a acelerar? Mas é claro que em algum momento ela vai acelerar. Aí eu colocaria só um ponto, que é uma questão, quando você olha preocupações lá fora, e um outro, só para colocar um ponto de vista aqui que não foi colocado, é a questão da segurança cibernética. Acho que é um tema super importante, porque você aumenta a sua superfície de contato, né, de pontos de risco de uma maneira exponencial também, né? Então, quando a gente fala de áreas privadas, ela é importante para todos os segmentos, mas quando você pensa em cidades, por exemplo, e saúde, aí o tema é mais crítico ainda, né? Para a gente poder chegar nesse estágio do IoT, estar realmente entregando o valor que se tem de potencial nessas áreas, a questão da segurança vai ter que estar num outro patamar, e é isso, de novo, é só jogando o jogo, né? Esperando o amadurecimento dessas questões que vão trazer um amadurecimento em relação à segurança. Mas aproveito aqui a última fala para agradecer pelo painel e a companhia de todos os colegas de painel. Obrigado, estar à disposição para outros futuros encontros aí. Grande abraço a todos. Ricardo, muito obrigado pelas palavras. Assim, quando você ouve cada um de vocês falando sobre essa questão da criticidade, você, quando junta, você percebe que o sistema, que de fato é um ecossistema, e são diversas ações que têm de serem feitas em conjunto para a gente poder seguir adiante, né? Mas, de novo, eu queria agradecer a vocês pela participação e a presença nesse painel. Muito obrigado pelo tempo de vocês, a disponibilidade de a gente poder estar discutindo esse tema. Mais uma vez, esse tema ele é colocado em diversos fóruns de discussões o tempo todo. Esperamos nos encontrar no próximo ano, talvez numa outra configuração, vamos avaliar como é que isso vai se dar, em função das nossas mudanças aqui, e também de como é que as coisas vão evoluir. Mas, de novo, agradeço a presença de vocês e a participação. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Um abraço. A gente se vê aí. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos, boa tarde.